O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos lendo o longo capítulo 6 do Evangelho de São João, neste tempo pascal, e o capítulo 6 é conhecido como o grande discurso do pão da vida. É assim chamado porque, como vimos, como escutamos, Jesus chega finalmente a esta autodefinição de si próprio. Eu sou o pão da vida. A capacidade humana de entender as coisas divinas é muito fraca. Vejamos bem, a capacidade humana não é incapaz, mas é lenta. Por isso, o próprio Jesus, ao falar-nos da sua realidade divina, do que ele veio fazer a este mundo de meu Deus, se vale de comparações, de imagens, assim, tipo exemplos, que muitas vezes nós, em nossas explicações, em nossas exposições, usamos, não é isso? Nas aulas, nas exposições de verdades que queremos transmitir, usamos esta expressão. Por exemplo, e aí se dá o exemplo que se quer exatamente usar para facilitar a compreensão. Se a pessoa não entendeu direito o conceito, a definição, o exemplo ajuda, né? A exatamente ter uma ideia daquilo que o expositor está dizendo. De modo que também Jesus, ao vir falar-nos da sua verdade de homem e de Deus, que nos aponta o caminho da vida, usa ele também essas comparações. E Jesus diz de si vários exemplos, dá várias comparações. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor. Domingo teremos o Evangelho do bom pastor, domingo do bom pastor. Jesus diz: eu sou a porta por onde as ovelhas entram. E tantas outras vezes Jesus usa esta comparação. Assim, também hoje, Jesus
diz: eu sou o pão da vida. Meus queridos irmãos e irmãs, talvez nós não entendêssemos o sentido de nada neste imenso universo, mas o sentido de pão, não é isso? Não tem quem não entenda. O que significa o pão? Para que o pão serve? Qual é o simbolismo do pão? Todos nós conhecemos, disso beijo abundantemente. Ao autodefinir-se pão, Jesus está falando certamente da importância da comida, do alimento. Estamos vendo agora a conclusão dos milagres que Jesus fez, da multiplicação dos pães, saciou a multidão de 5.000 homens. E agora chega a falar: eu sou esse tipo de pão. Pois bem, sem dúvida o pão nos fala da comida. E todos nós, uma vez que sentimos continuamente fome, sabemos qual é o significado do pão. Tanto que dizemos, não é isso? Trabalhar para poder comprar o pão de cada dia. Por isso precisa fazer direito lá no emprego, senão, vai perder de como tirar o pão. Usamos a expressão, não é isso? Suar para poder ter o pão de cada dia. Sem dúvida, a realidade da comida nos ajuda a entender. Mas tem outras realidades que também nos ajudam a entender o sentido do pão. Ou seja, falamos do pão da educação, por exemplo, pão da saúde. Falamos, pois, do pão da cultura, do pão da habitação. Ou seja, expressa pão tudo aquilo de que necessitamos para bem vivermos. E se porventura nos falta, sofremos a beça. Por exemplo, a alguns pode sobrar o pão careca, que até jogam fora, se não aproveitam para fazer torrada. A outros, ao invés, falta o pão do amor. Não tem o pão do amor. Está faltando o pão da dignidade, o pão do respeito e outros tipos de pães sem os quais vivemos muito mal. Pois é, tudo isso nos ajuda a entender o que Jesus quer falar ao dizer: eu sou o pão, e o pão da vida, pão da vida. Ou seja, definitivamente, sem Jesus se vive mal. Sem Jesus, a vida é muito mais escura, se não é completamente feita de tênebras. Sem Jesus, a vida é muito fraca, é muito tênue. Sem Jesus, a alma se enfraquece, pega a doença, morre. E nós, na vida, fazemos experiências assim, de pessoas que, conquanto vivas biologicamente, já estão mortas. Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila, Teresa Grande, certa vez passou por um sujeito e foi obrigada a expressar, quando a gente sente algum mau cheiro, não é? E não resistiu a tapar o nariz.
Santa Teresa, a sua sensibilidade espiritual lhe fez, pois, perceber está passando ao lado de um sujeito já morto. Só tinham esquecido de enterrar o fulano. Ou seja, o estado espiritual, a alma daquele sujeito já estava podre. E isso ela sentiu ao passar por ele. Sem Deus, nós pegamos doenças espirituais. E como com o nosso físico, a doença nos faz perder resistência, sempre mais, até chegar ao ponto de levar-nos ao túmulo. Assim, a vida sem Deus, a alma sem Deus, fica fraca, vai, e o fim dela é, pois, a morte. Por isso, meus irmãos e irmãs, é muito profundo. Jamais meditaremos bastante sobre esta afirmação ou autodefinição que Jesus faz de si próprio. Ego sum panis vitae. Eu sou o pão da vida. E por isso diz Jesus que o pão da vida é necessário para nos proporcionar a ressurreição. A ressurreição. Porque a ressurreição é necessária. E Jesus diz que o Pai confiou-nos a Ele para que Ele, por meio de si, nos propicie a ressurreição. E a nossa ressurreição está na vontade de Deus. A ressurreição não é uma escolha que a gente faz, ou que o nosso cadáver faça. Eu quero ou eu não quero ressuscitar. Não, todos ressuscitaremos de uma maneira misteriosa. E queira Deus que seja de uma maneira gloriosa. Jesus diz: não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas os ressuscite. E se nós ainda não tivéssemos entendido, Ele repete de novo no final: toda pessoa que vê o Filho do Homem nele crê, é vontade do Pai que tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei. Por isso, meus irmãos e irmãs, mãos, corações, vontades, tudo agarrado a Jesus, a fim de que, de fato, possamos, por Ele, que Deus providenciou, ter vida verdadeira, vida eterna. Eu agora quero dar um instante de silêncio. Ponha alguma coisa para dentro de você.